Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É uma honra poder compartilhar a palavra com vocês, realmente um privilégio. E hoje eu gostaria de refletir com vocês um pouquinho a respeito das duas tempestades que Jesus acalmou. Por isso, o primeiro texto que a gente vai ler está lá em Mateus 8, de 23 a 27, que diz: E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que pereceremos. E ele lhes disse: Por que temais, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? O segundo texto se encontra lá em Mateus 14, a partir do versículo 22, que diz: Logo ordenou Jesus que seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar, à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele lhe disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus, mas sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir a fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e lhe disse: Homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. E aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Se nós analisarmos o Mar da Galileia, na verdade, ele é um grande lago. Ele tem 21 quilômetros de comprimento e 14 quilômetros de largura. E esse lago, ele é cercado por grandes montanhas, as montanhas da Galileia e os montes de Golã. Nos montes da Galileia existe o Monte Hermon, que é um monte muito alto. E esse monte, ele produz um vento, e esse vento vem e toca as águas do Mar da Galileia. E quando esse vento toca, ele cria ondas, ele cria vento e ele cria tempestades com vento. Então isso era uma coisa muito comum de acontecer naquele lugar. E às vezes aquilo que era sol, aquilo que estava um dia ensolarado, de uma hora para outra, ele se tornava aquela tempestade. E esse era um ambiente que os discípulos estavam acostumados. Era um território deles, era um território de domínio, era aquilo que eles sabiam fazer, eles costumavam a pescar naquele lugar. E nas duas tempestades, eles foram pegos de surpresa e não sabiam como lidar com aquilo. Eles já tinham colocado toda a sua expertise, tudo aquilo que eles sabiam fazer, todo o seu conhecimento, e nada poderia acalmar aquelas tempestades. Às vezes, as tempestades das nossas vidas são assim, tudo está correndo muito bem e de repente o tempo vira. Basta um fato acontecer que mexe com as nossas estruturas, mexe com a nossa vida, tudo vira, tudo fica escuro, tudo fica tenebroso. Ninguém passa incólume pela vida, ninguém passa livre. As tempestades desabam sobre as nossas vidas, querendo nós ou não. Elas são imprevisíveis, elas não marcam a hora de chegar, elas não marcam a data. E muitas vezes nós não sabemos como elas vão chegar na nossa vida, qual é a intensidade e qual é o tempo delas. Elas nos apanham de surpresa e às vezes elas chegam a nos derrubar. E é isso que os discípulos enfrentavam naquele momento, naquele território doméstico que eles estavam. Você já passou por tempestades nas suas vidas? Às vezes, quando pensamos que tudo está bem, o barco começa a balançar e começa tudo de novo. Muitas vezes, a tempestade, ela parece que não é administrável, não temos controle sobre ela, mas por mais peritos que nós sejamos em determinadas áreas,
parece que o nosso barco vai virar. Parece que o problema ele é grande demais para que a gente possa suportar. Você dá o melhor de si na resolução do problema e ele não se resolve. A situação se agrava e você não tem mais o que fazer. Você às vezes perde a esperança e tudo que parece que vai acontecer é que você vai morrer afogado naquela situação. Mas eu gostaria de analisar com vocês as questões sobre essas tempestades. Antes disso, eu gostaria de orar. Pai, em nome de Jesus, fala conosco através dessa palavra, traga revelação, traga a palavra rema, aquela palavra capaz de sair da nossa mente, cair no nosso coração e produzir os frutos para a qual ela foi enviada, Senhor. Nos transforma com essa palavra, transforma as nossas vidas, o nosso entendimento, o nosso agir, transforma os nossos sentimentos, que nós possamos sentir a Tua presença nessa palavra, em nome de Jesus. Primeiramente, eu gostaria de trazer a forma de embarque nos barcos nessas duas tempestades. Na primeira tempestade, Jesus entrou no barco com os discípulos. Eles o chamam e entram junto com eles para o barco, para atravessar para o outro lado. Na segunda tempestade, Jesus mandou os discípulos atravessarem para o outro lado e foi orar. E lá de cima, Jesus orava por tudo, orava por seus discípulos e ele estava vendo tudo o que acontecia aqui. E um ponto em comum é que Jesus queria ensinar que eles não estavam sozinhos, seja ele dentro do barco, ou seja ele orando, intercedendo, ele estava junto, porque Jesus é onipresente, Deus é um Deus onipresente. Então, seja no barco, ou seja orando no monte, observando o que estava acontecendo, Jesus estava presente. Deus é um Deus onipotente. A palavra de Deus fala, Jesus promete na palavra de Deus que Ele estaria conosco todos os nossos dias, até a consumação do século. E Ele promete ainda que Ele nos deixa um Consolador. O Espírito Santo é conosco em todos os momentos da nossa vida, seja em qual tipo de tempestade nós estivermos enfrentamos, qualquer tipo que seja, Jesus é conosco. A segunda coisa, o comportamento de Jesus. Na primeira tempestade, Jesus dormia no barco. Isso não significava que ele não tinha o controle sobre todas as coisas. Apesar dele dormir, a palavra de Deus fala que não dormitará aquele que te guarda. Apesar de parecer que Jesus esteja dormindo em alguma situação na sua vida, apesar de parecer que ele está apático, que ele não está se importando, eu quero te falar que não dormita aquele que te guarda. Ele é soberano. Na segunda tempestade, Jesus esperou ficar longe e aí ele vai e anda sobre as águas. É muito interessante se nós formos olhar para os super-heróis. A gente às vezes quer que eles tenham visão de raio-x, que eles voem, que eles têm grandes poderes, e a gente olha para Jesus e ele anda sobre as águas. Nunca ninguém fez isso, era algo inédito. E Jesus vai e anda sobre o mar. E às vezes nós temos alguns pensamentos confusos, nós achamos que ele está dormindo, nós pensamos que ele está fora do nosso barco, que nós estamos sozinhos, mas eu quero te dizer que ele não é apático. Ele não temia, porque ele sabia quem ele era. E ele mostra que ele tem domínio sobre a terra, sobre os céus e sobre o mar, que ele mesmo criou. Quando Jesus tem o controle sobre tudo, nós não precisamos temer. Jesus pode até não vir no momento que achamos que ele deveria vir, mas ele vem, porque ele sabe quando nós precisamos dele. Ele sabe o momento certo de chegar. Ele sabe o momento certo de fazer um milagre na sua vida. Ele sabe o momento certo de interferir nas suas tempestades. E aí, nós vemos também a reação dos discípulos. Na primeira tempestade, os discípulos vão acordar Jesus com certo desespero, avisando que eles iam perecer. Tudo estava à deriva, aquelas ondas estavam encobrindo aquele barco, e eles chegam, acordam Jesus e falam assim: se você não fizer nada, nós vamos perecer. Às vezes a gente fica orando, colocando a nossa vida diante de Deus, apresentando as nossas questões diante de Deus, e a gente fala assim: Jesus, acorda, pelo amor de Deus, faz alguma coisa, está afundando.
E na segunda tempestade, eles confundiram Jesus com um fantasma e gritaram de medo. Eu fico imaginando aqueles homens daquela época gritando de medo. Já pensou aquela reação que você tem quando você leva um susto? Você dá um pulo para trás, você grita de medo, às vezes você afina sua voz. A gente não tem como imaginar qual foi o comportamento de cada discípulo, mas eles gritaram de medo, eles se assustaram. Aparentemente, pra gente, parece uma cena engraçada de se imaginar, mas eu fico imaginando o desespero daqueles homens quando viram alguém andar sobre as águas, porque, como eu disse, nunca ninguém tinha feito aquilo, era algo inédito. E o ponto comum nessas duas tempestades, nesse aspecto, é o desespero. As nossas tempestades, elas mostram quem nós somos. Nós não temos uma reação editada, polida, educada muitas vezes. É aquela reação natural que brota lá de dentro, brota do desespero, é o grito do susto. Você já gritou de susto? Quais são as reações que você tem diante das tempestades que se apresentam diante da sua vida? Como você reage? Você chama Jesus de fantasma? Você grita, você chora, você fica desesperado? Em ambas as tempestades, eles ficaram desesperados. Houve gritos, houve clamor. E aí nós vemos a reação de Jesus. Na primeira tempestade, Jesus perguntou aos discípulos: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E mesmo assim, ele repreendeu o vento, ele repreendeu o mar e seguiu-se uma grande bonança. Na segunda tempestade, Jesus fala para que eles não temessem. Pedro teve um início de coragem, ele pediu para andar sobre o mar e Jesus fala: vem, e Pedro começa a andar sobre o mar. E daí ele olha para as ondas, ele olha para o vento, ele começa a afundar e ele pede socorro para Jesus. E Jesus olha para ele e fala assim: homem de pequena fé, por que duvidaste? Jesus subiu com Pedro para o barco e acalmou a tempestade. E o ponto em comum é isso. E ninguém respondeu. Ambas as tempestades falam da mesma coisa, da pequena fé. E ambas ele acalma a tempestade. Jesus permitiu que a tempestade se repetisse para tratar o medo e a falta de fé dos discípulos. E aí depois vem o questionamento e a compreensão. Na primeira tempestade, os discípulos perguntaram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles perguntaram quem é. Eles não sabiam da identidade de Jesus. Eles não sabiam que Jesus era o próprio Deus naquele momento. Eles perguntam: quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? E na segunda tempestade, os discípulos declaram convictos: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Naqueles momentos, eles entenderam quem era Jesus. Naquele momento, eles entenderam que Jesus era o próprio Deus, capaz de acalmar os ventos, capaz de acalmar as tempestades. Eu quero te falar que Jesus é Deus, que os ventos e o mar lhe obedecem. E é interessante que nesse texto, a primeira vez que os discípulos o adoram como Deus. E Jesus fala assim no meu caminho: sou eu sou. Quem é você? Ele fala assim: sou eu. Eu quero falar que no meio da sua tempestade, Jesus fala para você: sou eu, o eu sou. Eu sou o Deus, o Criador dos céus e da terra, o Senhor soberano, o seu Pai, que venceu a morte. E ele venceu a morte. Se ele não venceu a morte, ele não vai dar conta de você. Os discípulos, eles não tinham conhecido verdadeiramente ao Senhor anteriormente, mas quando eles respondem essa questão, a gente vê que algo mudou dentro deles. Eles responderam aquela pergunta que eles fazem na primeira tempestade: quem é esse que até o mar e os ventos lhe obedecem? E na segunda tempestade, eles mudaram: esse verdadeiramente é o Filho de Deus. Na primeira tempestade, Jesus estava dentro do barco, mas estava fora do coração dos discípulos. Na segunda tempestade, Jesus estava fora do barco, mas ele entrou no coração dos discípulos. A conclusão é que Jesus acalmou a tempestade dentro e fora do barco para mostrar que não há limites do seu poder. O que você tem pensado no meio da sua tempestade?
Que problema é grande demais? Jesus é maior. Que está sozinho? Jesus nunca te deixa só. Se sente medo ou falta de fé? Confie no Senhor. Pergunta o porquê de tudo isso para que reconheça Jesus como Senhor. Quantas tempestades você já passou pela vida? Todas as vezes que você passar por tempestades, deixa Jesus operar. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor entre, ó Deus, nas tempestades que as pessoas estejam vivendo, ó Pai. Que o Senhor acalme os ventos, que o Senhor acalme o mar, Pai, porque o Senhor verdadeiramente é o Deus da vida delas. Pai, em nome de Jesus, que elas reconheçam que o Senhor é Deus e que elas adorem o Senhor, porque o Senhor é um Deus que faz milagre, o Senhor é um Deus que traz cura, o Senhor é um Deus que move todas as coisas por amor a cada um. E eu te peço, ó Deus, que o Senhor abençoe agora cada um, cada família, em nome de Jesus. Amém.